Boa noite, gente. Então, na aula passada eu não consegui falar tudo que eu queria, então vou dar continuidade aqui a partir daqui, né? Porque nessa parte que eu mencionei sobre os conjuntos numéricos, eu não falei sobre todos os conjuntos que a gente estuda, mas só sobre os naturais, inteiros, e sobre os racionais também eu comentei um pouco sobre eles, né? Na aula passada, além de falar dos conjuntos numéricos, antes disso eu falei sobre o princípio da inclusão e exclusão, certo? E que isso daí se refere a gente saber quantos elementos, ou seja, qual é a cardinalidade da união de conjuntos. E isso a gente consegue resolver questões que envolvem relações entre conjuntos. Então, por exemplo, o exercício que a gente viu, a gente queria saber... Ih, travou, não estou conseguindo escrever. Por quê? Agora foi. Então, o conjunto que a gente queria escrever era sobre, né, o número de elementos que tem nesse conjunto aqui, né? Então, veja, esse conjunto não é uma união de dois conjuntos, né? Não está escrito assim, né? Apesar disso, a gente consegue, e aí a gente consegue, utilizando a álgebra dos conjuntos, que foi o outro assunto que a gente viu na aula passada, para conseguir sair de uma expressão, chegar até a outra, de modo que essa outra expressão seja mais imediato como é que se resolve esse problema, né? Então, aqui, por exemplo, a gente entende já, não por conta de propriedades lógicas que a gente já viu, perdão, não por conta de propriedades em conjuntos que a gente já viu, mas por propriedades de lógica que a gente viu lá atrás, né? Equivalências lógicas. Então, por isso, por exemplo, aqui existe a lei de De Morgan. Então, se você tem uma conjunção, na verdade, uma interseção, né, do complemento de dois conjuntos, isso é a mesma coisa que você falar que você tem o complemento da união de dois conjuntos, né? E aí, com isso, você... Acho que travou. Foi só aqui que travou, galera? Não, travou Não, travou mesmo. Voltou agora, eu acho. O computador, ele desconecta, o tablet, ele continua. Tá, eu caí em qual momento? Você já estava falando sobre isso aqui, quando caí? Já sim, professor. Já? Então, o que eu estava falando? Eu estava falando que, utilizando a álgebra dos conjuntos, a gente consegue sair de uma expressão e chegar até a outra, né? A gente consegue fazer isso por conta de equivalências que a gente conhece desde o início do curso, né? E entendendo bem essas definições, o que é um complemento de um conjunto, aqui fica bem direto a gente entender que o complemento é o quê? É tudo que está no universo, né? Porém, não está na união. Então, veja que a gente tinha uma questão que era assim, lembra? Aquela questão que era dos que não são múltiplos por 2 e nem por 5, né? Era algo assim, ou por 3, por 5, sei lá. A gente conseguiu recair numa expressão que fica fácil a gente calcular, uma vez que a gente sabe a determinação da união de conjuntos, né? A determinação da cardinalidade da união de conjuntos. E é isso que é o princípio da inclusão e exclusão. Tá? E veja, a gente sabe fazer isso porque a gente entende a álgebra dos conjuntos. Essa relação que tem nos conjuntos. E a gente entende a álgebra dos conjuntos por quê? Porque a gente entende equivalências lógicas lá de trás. Né? E está claro para vocês que, na verdade, expressões entre conjuntos é análogo a enunciados lógicos, a expressões lógicas? Isso está claro para vocês? Eu estou tentando chamar atenção para isso desde o início, né? Desde que eu falei sobre união e interseção, estou falando disso, né? Uma união é uma disjunção. Uma interseção, ela é uma conjunção. E por quê? Se você escreve uma união, isso aqui, na verdade, quer dizer que o elemento ele pertence primeiro ao universo. Mas, além disso, ele satisfaz quais restrições?
ele satisfaz pertencer a A ou pertencer a B. Então, você tem componentes aqui. Aqui está o enunciado. Quais são as componentes? É x pertencer a A, x pertencer a B. Isso são as componentes. Vão ter valores as componentes, né? Então, pode ser verdadeiro ou falso. Ser verdadeiro significa, então, que o x de fato pertence àquele conjunto A. Certo? X ser verdadeiro. X ser falso aqui em relação a essa componente, x ser falso em relação a essa propriedade, né? Significa, então, que o x não pertence a esse conjunto A. Tá claro? Então, veja que isso a gente consegue absorver agora tudo que a gente já conhecia anteriormente de lógica, de conectivos, de equivalências, vão todas se aplicarem aqui. Tá? Mas, enfim, isso foi o que a gente viu na aula passada, né? Depois disso, a gente viu conjuntos numéricos e tudo mais. Então, eu só vou terminar essa parte de conjuntos numéricos e depois eu vou rever um pouco essa matéria com vocês nos exercícios, né? Tanto da aula, que eu não fiz, mas você já tem um gabarito da aula 7, e também o gabarito da Avion, né? Que eu já fiz o gabarito da Avion, só não postei ainda, dessa Avion que vocês já entregaram. E vou aqui mostrar a vocês o gabarito e ver o que vocês acham dela, né? Se concordam, como é que tá lá e tal. Se pensarem em alguma outra coisa diferente. Veja, é normal simbolizar enunciados de formas diferentes, né? Porque existem equivalências, né? Mas tem que ter cuidado, porque tem enunciados, tem simbolizações que não são equivalentes. Então, de fato, não representam o mesmo enunciado. Então, tem que tomar cuidado a esses detalhes aí, tá? Mas, enfim, estávamos falando na aula passada sobre números racionais e as operações que existem entre os racionais. Então, racional é porque o número ele é possível ser escrito como uma fração. É isso que define o número racional, de modo que essa fração tem numerador, denominador, são números inteiros. E mais em particular ainda, o denominador não pode ser o zero. Isso é o que define o conjunto dos números racionais. Tá? E aí você quer fazer operações, né? Saber o que fazem duas frações serem iguais, né? Então, por exemplo, quando você fizer isso daqui, como é a soma de duas frações? É obtida dessa forma aqui. Inclusive, alguém me perguntou sobre isso, por que é isso daqui na aula passada, eu respondi, né? Ou a própria multiplicação de fração, como é que é obtida? É multiplicando os numeradores, multiplicando os denominadores. Enfim, continuando a isso, a gente tem um tipo de fração que é bem especial, a gente chama ela de fração irredutível, né? A fração irredutível é o seguinte, então é quando, primeiro, A é o numerador, B é o denominador, mas ele satisfaz uma restrição que é o maior, não, perdão, o menor é máximo divisor comum, né? Então, o maior divisor comum entre eles é o 1. O que significa? Primeiro, quem são os divisores dos dois números, né? Quem são os divisores de A, quem são os divisores de B? Você quer saber qual é o maior comum entre eles. Se o MDC entre eles der 1, é porque 1 é o maior divisor comum entre eles. Por exemplo, 6 e 25, certo? Então, 6 é 2 vezes 3. 5 é 5 vezes 5. Você tem do 2, do 6, essa escrita dele por meio de multiplicação de números primos. Da mesma forma em relação ao 25. Né? Então, é claro a gente vê que não tem ninguém que está aqui em cima que está aqui embaixo. Ou seja, eles não têm divisores comuns, exceto o 1. Né? Porque o 1 está multiplicando todo mundo, sempre, né? Então, o 1 sempre divide qualquer número que você tome. O máximo divisor entre eles é 1, então, certo? Se isso acontece, então essa escrita dessa fração, ela é, dito então, uma fração irredutível. Tem frações que são redutíveis, né? Ou seja, quando não satisfizer isso. Não satisfaz isso é quando eles têm fatores primos
comuns, né? Então, aqui, por exemplo, 6 e 50, né? 6 é 2 vezes 3, 50 é 2 vezes 25, que 25 é 5 vezes 5, então é 2 vezes 5 vezes 5. Então, você tem 2 aí em fator comum, né? Então, isso é uma fração redutível. Agora, essa daqui é a fração irredutível associada a ela, né? Tá? Quando você tem uma fração que é irredutível, a gente diz, né, que o numerador e o denominador são primos entre si. Isso não quer dizer que eles sejam primos. Aqui, por exemplo, ó, 6 não é primo, 25 não é primo. Mas entre eles, a gente diz que sim, eles são primos entre si. Não tem nenhum fator primo comum aí. Beleza? Tá? Ok? Isso daqui eu só estou apresentando nomes, definições, propriedades que existem, e a gente vai conseguir aplicar um pouco mais à frente esses detalhes aí. Tá? Observação importante, né? Um subconjunto do conjunto dos racionais é esse, em que no numerador você tem qualquer inteiro que você tome e o denominador é igual a 1. Que conjunto é esse daqui? É o conjunto dos inteiros. É o conjunto dos inteiros, não? Conjunto dos inteiros, isso. Não é alguns racionais, não. Conjunto dos racionais é quando você tem aqui o inteiro no numerador e um inteiro qualquer aqui no denominador, exceto o zero. Não pode ter o zero. Mas aqui eu estou mais restrito, ó. Aqui no numerador eu posso ter um inteiro qualquer. Aqui no denominador é 1, né? Então, que conjunto é esse? É justamente o conjunto dos inteiros. Porque um número inteiro dividido por 1, o resultado é sempre ele mesmo, né? Então, você observa com isso que vamos continuar fazendo as operações. O que significa A sobre 1 igual a B sobre 1? É que A é igual a B, certo? A sobre 1 mais B sobre 1. Fazendo aquelas operações lá de soma de fração, né? Que é multiplicar os denominadores, e é esse denominador multiplicar esse denominador multiplicar esse numerador, vai chegar à conclusão que é A mais B também. A sobre 1 vezes B sobre 1 é multiplicar os numeradores, multiplicar os denominadores. Também é A vezes B isso aí. Ou seja, e esse conjunto é exatamente o conjunto dos inteiros, o que implica você dizer que os inteiros é, então, um subconjunto dos racionais, né? Então, a gente tem essa relação aqui, né? Natural está contido no inteiro, que está contido nos racionais, tá? Então, as propriedades que eram válidas lá nos inteiros, elas continuam sendo válidas aqui, certo? E, além disso, a gente consegue acrescentar uma nova propriedade, que é em relação ao inverso multiplicativo, que é o quê? Para qualquer racional que você tome, tá? De modo que, veja, o asterisco aqui significa que não tem o zero. Para qualquer racional diferente de zero que você tome, vai existir algum outro racional, que é justamente esse que o numerador vira o denominador e o denominador vira o numerador. Então, em relação ao A sobre B é o B sobre A, de modo que a multiplicação entre eles vai dar o 1, né? Porque aqui você vai multiplicar A por B, aqui você vai multiplicar o B por A. Então vai ficar A vezes B dividido por B vezes A. Lembra lá de trás que existe a comutatividade. Era uma das propriedades que eu falei que existiam lá atrás. Então vai dar igual o numerador ao denominador, que vai resultar em 1. E isso daqui é o inverso multiplicativo, tá? Bom, todas as operações são válidas, que eram válidas, são válidas agora, né? Então, aqui agora a gente consegue ter essa nova operação de divisão de frações, né? O que é uma divisão de frações? É quando você acaba fazendo isso, né? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso. Então, por isso que eu falei o inverso, né? Olha onde ele aparece aqui. O inverso do denominador, certo? Então, você tem
essa equivalência de operações. Tá? Então, todo número fracionário ele pode ser representado por um número, perdão, todo número racional ele pode ser representado por um número fracionário, né? Porque isso é a definição, né? A definição. Então, nisso a gente tem dois casos possíveis, né? A gente pode ter no número fracionário aí uma fração exata, ou seja, você tem uma quantidade finita aí discreta, né, de elementos. Então, 3 dividido por 1 é 3. Ou aqui você tem um número que ele é finito de dígitos, né? Uma quantidade finita de dígitos, né? 1 sobre 20 é o 0,05. É um número finito aí, né? Você tem uma quantidade finita de dígitos, né? 1 sobre 2 é 0,5. Então, o número fracionário ele tem sua representação não fracionária, né? Aqui também 0,027, o 27 dividido por 1000, enfim. Mas você também tem a sua outra representação, que é quando você tem infinitos algarismos, certo? Então, eles podem aparecer de modo infinito de algumas formas. Uma das formas é por meio da dízima periódica. E aí, a dízima periódica também é um número racional. A dízima não periódica, ela não é um número racional, tá? Então, a dízima periódica é quando há uma frequência de certos algarismos em que você sabe que eles vão se repetir obedecendo às mesmas restrições que tinham anteriormente. Então, aqui é o 3, que está sempre se repetindo. E você tem, então, sua forma fracionária. Aqui, você tem um número que é também infinito. Mas veja, 2, 8, 5, 7, 1, 4, ele vai se repetir aqui. 2, 8, 5, 7, 1, 4. E assim por diante, esse bloquinho vai se repetir. Então a gente consegue, não faz parte da matéria eu ensinar isso, porque vem de matemática básica. Como você transforma de uma dízima periódica para sua forma fracionária. Mas fato é que sempre é possível. Tá? Mas, veja, as dízimas periódicas a gente consegue transformar, né? Mas isso não cobre todos os possíveis números que existem, né? Então, por exemplo, quando você pergunta qual é o comprimento da diagonal de um quadrado de lado 1, por exemplo, quando você tem um quadrado, né? 1, qual é o valor dessa diagonal aqui, certo? Então, envolvendo também conceitos de matemática básica, pode utilizar aqui Pitágoras, enfim, existem outros jeitos para isso. A gente consegue entender que é a raiz quadrada de 2 a resposta disso, né? E agora, a raiz quadrada de 2, ele é um número racional? Ou seja, é possível ele ser escrito de uma forma fracionária, satisfazendo os números racionais, de modo que o numerador e o denominador sejam números inteiros? Então a resposta para isso é não. Não é possível. E por que não é possível? Vocês vão aprender comigo na aula de técnica de demonstração. Eu vou mostrar isso para vocês lá, tá? Que é utilizando contradição. É utilizando técnica que vocês vão linkar com coisas que vocês já sabem de lógica. O que é uma contradição? O que é uma negação de uma implicação? Isso é o que vai ser a essência dessa técnica que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, com isso, a gente vê que tem os conjuntos dos números que são racionais, ou seja, são esses que têm o seu jeito de escrita por meio de fração, de modo que numerador e denominador sejam inteiros, né? Mesmo se for uma dízima periódica, você consegue ter a sua escrita por meio de uma fração assim, porém tem outros que não. Então seria mais ou menos assim, tá, a representação, né? Então, os outros são aqui, são os irracionais. E aí tem infinitos irracionais, né? Tem raiz quadrada de 2, tem raiz quadrada de 3, tem o π, tem o e, né? É o número que tem uma relação grande aí com o que chamam de número de Deus. Enfim, existem infinitos números irracionais aí.
são esses que não admitem uma representação por meio de fração, satisfazendo os racionais, né? Tá? Então, inclusive, e a união dos dois, né, é o que a gente entende pelo conjunto dos números reais. Então, a união dos racionais com os irracionais é o conjunto dos reais. Essa representação, inclusive, é melhor do que essa, porque essa eu estou meio que incluindo aqui, né? Mas tudo bem. Aqui, ó, é os racionais, aqui os reais. Esse pessoalzinho que está aqui do lado de fora são os irracionais, né? Tá? Então, essa representação está mais bonita, está mais elegante até, mas enfim, aqui também está certo. Então, os reais é a união dos dois, então engloba todo mundo, mas não tudo, né? Apesar disso, a gente consegue ainda falar de não tudo, falar de outras coisas que existem lá. Existem operações que aparecem aqui nos reais, que é do inverso de uma potência, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em raiz quadrada de 4, né? Aqui tem um 2 aqui, né? E o que é isso, né? Então, isso daqui, na verdade, é um 4 elevado a meio, certo? E o 2, o 4 a gente sabe que é 2 elevado a 2, então é 2 elevado a 2 elevado a meio. Então, na verdade, isso aqui é 2 elevado a 2 sobre 2. Então, isso aqui é 2 elevado a 1. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, né? A operação de radiciação é justamente o inverso do índice que aparece no radical, tá? Então, por isso que a gente quer responder esse tipo de pergunta, que qual é o número que você elevando a esse índice que está aqui, que no caso aqui é um N, resulta no A que está aqui, né? E isso a gente vê que está bem definido para alguns casos. Por exemplo, quando você tem esse índice sendo um número ímpar e essa base, qualquer um que seja real, vai ter resposta no conjunto dos números reais. Vai ser fechado. Então, por exemplo, aqui, raiz cúbica de menos 23 é menos 3. Vê, o índice é ímpar, aqui está negativo, botei um número qualquer aí, tem solução, tanto se for negativo quanto se for positivo, né? Aqui é a base, né? Mas isso não satisfaz tudo que existe aí, né? Por quê? Se você perguntar coisas igual a essa expressão, por exemplo, como é que eu resulto essa expressão aqui? É x ao quadrado igual a menos 1, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, que vai dar menos 1? Nos reais não existe. Porque qualquer número multiplicado por ele mesmo nos reais, o sinal é positivo, né? Então, não tem como. Nos reais. Então, por isso que aqui veio a necessidade da gente ter um novo conjunto que inclui essa possibilidade, que são os números imaginários. Os números imaginários na verdade, a combinação linear, é uma soma, né, na verdade, é uma soma de dois termos, de modo que A é um número real e aqui é B vezes I, onde B é um número também real, né? Sendo que I ele é a raiz quadrada de menos 1. Né? Então, aqui faz sentido a gente falar em raiz quadrada de menos 1, porque é justamente o que define um número imaginário. Né? Veja, esse conjunto dos números complexos inclui todos os reais, porque basta você assumir B igual a 0, então o que você tem é que x é igual a A, e A é um número real. Então, o conjunto dos complexos, ele inclui todos os números reais. Tá? Mas, além disso, também tem esses daí estranhos que são esses imaginários. Tá? Bom, acabou aqui. O intuito, então, dessa aula que eu falei, junto com a aula passada, com essa, desse assunto, foi relembrar vocês conceitos de conjuntos numéricos. É claro, eu poderia aqui ter várias outras aulas desmiuçando cada um desses assuntos aqui,
Mas o intuito principal é vocês relembrarem, né, a existência disso, porque vocês vão aplicar essas propriedades, essas operações em aulas um pouco mais à frente, tá? E são conjuntos especiais, é base, né, para que vocês entrem na universidade, inclusive, e ter esse entendimento. Mas é normal também que vocês não tenham, de modo geral, esse entendimento. Mas a gente vai aplicar isso um pouquinho mais à frente. Conjunto dos complexos, a gente não vai chegar a falar sobre eles, não vai trabalhar com questões que envolvam os complexos nessa matéria. Mas trabalhar com expressões aritméticas que envolvam os números racionais, os irracionais, aí sim a gente vai trabalhar em aulas de técnicas de demonstração, em aulas de indução matemática, que também está dentro dessa parte de técnica de demonstração, em análise combinatória, tá? A gente vai trabalhar com essas coisas lá. Beleza? Tá legal? De revisão? Joia. Tá bom. Vamos lá, o que eu tenho aqui agora? Na aula... revisão aula 7, essa aqui seria a aula qual? Aula 9, sei lá? Aula 8, exercícios da aula 8, né? 6, 7, 8. Então, na aula 7, eu passei esses exercícios aqui, na verdade não deu tempo de eu fazer, mas eu postei o gabarito e eu quero falar sobre eles. Inclusive é bom falar sobre eles, porque também envolvem conceitos de lógica que vocês viram na primeira parte do curso. Porque, de novo, falar de propriedades com conjuntos é equivalente a você pensar em falar de propriedades com expressões lógicas, né? Por conta dessas propriedades que definem um conjunto. Isso tem equivalência, então, o que uma componente tinha, né? Então, eu só estou mudando os nomes, mas é o que aqui, por exemplo, aparece como conjunto, uma letra maiúscula, é o que vocês conheciam como uma componente, uma letra minúscula, né? Ou uma interseção, uma união, uma conjunção, uma adjunção, né? A matéria da prova, Matheus, vai até essa aula de hoje. Na verdade, até a aula passada, né? Essa parte de revisão de conjuntos numéricos não é uma revisão, não vou cobrar isso na prova. Mas é o que a gente viu até a aula passada. Essa aula de hoje é só de exercício, né? E essa parte que eu falei agora foi só para recapitular assuntos aí de ensino médio e tal, que não são da ementa exatamente da matéria. Beleza? Então, estudem aí até essa aula 8, 7, perdão. Até a aula passada, né? Tá? Quer saber? É toda a parte de lógica, todas aquelas aulas de lógica, e as aulas de teoria dos conjuntos, em que vocês viram até a álgebra dos conjuntos. Tá? E, inclusive, sobre isso de álgebra dos conjuntos, é essa questão número 1. Né? Essa questão número 1 é a seguinte. Teve uma delas que eu fiz na aula passada, foi essa daqui. Essa B eu já fiz na aula passada. Tá? Então, naquela parte que eu usei aqui o caderno e tal, para riscar e tal. Mas essa letra A, ela é bem interessante. Tá? Não passei ela na aula passada, mas talvez tenha na lista. Enfim. Mas ela é interessante para que vocês vejam que essas expressões que estão aqui, elas têm uma relação muito forte com o que a gente sabe de lógica, assim. Não só porque eu estou aqui reforçando e falando, eu só estou mudando o nome dos objetos, mas na verdade tudo se refere a essas expressões lógicas, né? Mas ele tem um nome, essa operação muito importante. O nome disso é diferença simétrica, tá? Então, quando aparece A união B menos A interseção B, isso é a mesma coisa que você falar de diferença simétrica de A em relação a B, tá? E você pode usar, inclusive, esse símbolo aqui, esse triângulo, esse delta maiúsculo aqui. Tá? Isso é a diferença simétrica. Assim como existe a operação de união, a operação de interseção, a diferença de conjuntos, o complemento de conjuntos, também existe a diferença simétrica de conjuntos. E o que é isso? É a união de dois conjuntos menos a
interseção dos dois conjuntos. Em outras palavras, falar assim é a mesma coisa que falar assim. É A menos B, união B menos A. Porque são iguais, né? O que vocês têm que provar é que, de fato, uma coisa é igual à outra. Né? Bom, mas isso aqui é importante, a gente aplica em inúmeros outros conceitos. Em teoria dos grafos, por exemplo, eu uso muito a diferença simétrica lá nas demonstrações que eu faço. Pode aparecer em inúmeros outros contextos isso. E vocês já conhecem isso. Vocês conseguem me dizer, me falar um paralelo que tem a diferença simétrica, que foi o que eu acabei de falar aqui, em relação a algo que vocês já saibam em relação a estruturas lógicas, a expressões lógicas? Isso aí me lembra um pouco biimplicação, não sei se é essa a questão. Que A implicando em B, união B implicando em A, tipo isso. Então, tem sim uma relação com biimplicação, mas não é exatamente a biimplicação que está aqui, não. O que significa, relembrando um pouco, essa operação aqui, A união B? Uou. Uou, isso. Certo? Uou aqui, ó. Tá? Então, é justamente o que eu tinha escrito ali atrás, né? Repito aqui, né? É você ter essa propriedade, que é essa componente, que é x pertencer a A. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, né? E dependendo da interpretação, aqui é a mesma coisa. X pertencer a B. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, né? O que faz essa afirmação ser verdadeira, vocês concordam que é a mesma coisa do que faz o elemento específico pertencer à união? Sim. Sim, porque ele vai estar a verdade aqui, então ele vai estar na união. Ele vai estar a verdade aqui, então vai estar na união, né? Ele está a verdade nos dois? Ok, ele também está na união, porque é uma disjunção. Agora aqui não, né? Na conjunção, no E, na interseção, tem que estar verdadeiro nos dois para que isso tudo seja verdadeiro, né? Isso. Tá? Então, o que significa isso daqui, na verdade, olhando nesse conceito agora? União menos interseção. São os conjuntos que estão Os que estão no A e no B e que não estão nos dois ao mesmo tempo. Justamente. Oi? São que é exatamente o que está escrito aí, né? Estão nos tá um ou no outro, mas não estão no mesmo tempo. Tipo, não tá A e B. Isso, né? Ou exclusivo. Isso mesmo. Ou exclusivo. É o ou exclusivo. Porque o que é o ou exclusivo? Em outras palavras, eu peço que você retorne a aula, sei lá, aula 1, aula 2, eu falei sobre o ou exclusivo, lembra? O ou exclusivo, ele é exatamente a negação da biimplicação. O ou exclusivo, ele é o quê? Para que tudo seja verdadeiro, é porque o elemento específico, ele é verdade em relação a esse conjunto aqui, mas ele não é verdade em relação ao outro. Então, por isso que ele está aqui desse lado e não está aqui. Ele está aqui. Certo? Ou ele está aqui. Ele está aqui. Mas não está aqui. Então, por isso que ele não está aqui. Então, por isso que dá essa exclusividade. Então, a diferença simétrica é exatamente essa negação da biimplicação. Por quê? A biimplicação, vocês lembram lá do início, né? Só vai ser verdadeira a biimplicação, quando ambas as componentes foram verdades ou ambas as componentes forem falsas. O que a gente quer justamente é o contrário disso, né? É quando você tem sendo verdade exatamente uma das duas.
Então, por isso que a negação da bimplicação dá exatamente essa diferença simétrica, e isso aí que a gente quer, certo? Porque o que significa A verdadeiro, B falso, em relação a esse conceito aqui de conjuntos? Significa Está no conjunto, não está aí no outro. isso. A variável, ela recebe valor verdadeiro por ela estar em um conjunto e ela recebe valor falso por estar no outro conjunto. Certo? Então, é isso daí que justamente vai dar essa exclusividade. E o que a gente quer é isso aqui, né? Então, a diferença simétrica é exatamente o exclusivo, que é a mesma coisa que você falar a negação da bimplicação, né? Tá? A gente pode enxergar isso, pensando nisso, na união menos a interseção. Outra forma de pensar é A menos B, ou seja, tudo que está em A não está em B, então é esse pedaço que está aqui, né? Está em A e não está em B. União está em B, não está em A. Então é esse pedaço que está do lado de cá. Certo? A questão não é que você consiga observar isso pelo diagrama de Venn e tal, mas é que você prove que uma expressão ela é igual a outra. E como é que você vai fazer isso? É utilizando a álgebra dos conjuntos. É lembrando tudo que vocês já sabiam de lógica, né? Só que aplicando aqui nesses conceitos, que não são mais componentes explícitas ali, conjunção, disjunção, mas são conjuntos que têm essas propriedades específicas do elemento pertencer, e operações de união, interseção, complemento e tal, certo? Rapidinho, Roger. O Vitor colocou alguma coisa aí, né? A e não B, ou A e não... Isso, que o Vitor colocou é justamente esse primeiro passo que está aqui, né? Então, você tendo... o que eu fiz aqui, né? Foi sair do lado de cá e chegar até aqui, né? Então, esse primeiro passo só foi a aplicação dessa definição da diferença dos conjuntos, né? É um e não o outro, dos dois lados aqui. Fala aí, Roger. No caso, então, o análogo à bimplicação seria o complementar da diferença simétrica, é isso? Isso aí, o complementar da diferença simétrica. Perfeito. Aqui o passo a passo são coisas que vocês já sabem de equivalências lógicas. O primeiro passo foi simplesmente reescrever uma diferença, né? Que é consequência da própria definição, né? O que é A menos B? É tudo que está em A e não está em B. Então, A e complemento de B. B menos A é tudo que está em B e não está em A. Então, é B e complemento de A. Então, só apliquei isso aqui. Depois, vejam, o que a gente tem aqui? A gente tem uma disjunção, é o que a gente tem. Tá? Atenção a isso dos parênteses e tudo mais, como é que você vai identificar, se você vai pôr chaves, parênteses, colchetes, tanto faz. O que importa é que você ponha. Tá? Você tem que estabelecer bem a hierarquia, porque você tem uma operação para dois operandos. Então, apesar de terem várias operações aqui, né, ainda assim a essência, a estrutura é sempre essa. Um operador para dois operandos. Então, aqui, um operador, uma disjunção, uma união, que seja, para dois operandos, esse e esse daqui. Né? Então, isso é uma disjunção, é uma união. Né? Dentro de um deles tem uma interseção. Então, aqui tem uma interseção e aqui tem uma união. Então, quando você tem uma expressão em que há essas duas operações aparecendo, união, interseção, você vai poder aplicar uma distributiva, né? Então, aqui eu escolhi fazer dessa forma. Esse pedaço daqui, ele distribui tanto para cá quanto para cá. Poderia ter feito o contrário?
Poderia, certo? Esse bloquinho aqui distribuir para cá e para cá. Poderia Professor, também. Sim, se tivesse tudo interseção, a gente poderia tirar os parênteses, certo? isso mesmo. Se tivesse tudo com a interseção, aí não tem distributiva para fazer, não tem essas coisas não. O que você pode fazer é tirar os parênteses pela associatividade, por isso você pode tirar esses parênteses, e você pode embaralhar também os conjuntos aí, que não vai fazer diferença. E isso é por conta da comutatividade, tá? Isso de você poder embaralhar os elementos aí, né? No caso, os conjuntos. A gente faz muito isso quando a gente quer meio que simplificar as coisas, né? A gente quer juntar de modos diferentes a qual estava anteriormente. Então é por conta disso que às vezes a gente tira os parênteses aí. Mas a gente só pode fazer quando tá tudo numa mesma operação aí de união ou tá tudo numa mesma operação aí de interseção. Fazendo a distributiva aqui, né? Então você tem a união, veja, isso aqui é o que vem para cá, né? União, esse pedaço, essa operação aqui, né? Interseção. B complementar, união, isso que ficou. O próximo passo, o que foi feito? Também uma distributiva aqui, né? Sendo que aqui, dentro de cada bloquinho, ó, veja, tem uma união, uma interseção. Tem uma união, uma interseção. Então, fazendo a distributiva disso daqui para cá, ficou A união B, interseção A união A complementar. Ficou aqui a interseção e fez a mesma coisa para cá. B complementar união B, interseção B complementar união A complementar, né? Então, vê, a expressão é grande, mas as operações são as mesmas. Não tem nada de grande mistério aqui. E aí, a gente vê melhor o que sobra, né? O que ficou. A união A complementar, a gente sabe quais elementos estão dentro dessa união. Todos os elementos do universo, né? Porque você tem os elementos que estão em A, eles estão no universo. Os que não estão em A estão no universo, né? E são todos os que não estão em A, são aqueles que são complementares a A, né? Então, por isso que A união A complementar é o próprio universo. B união B complementar também é o próprio universo, né? Se por acaso fosse a interseção, aí seria vazio, né? Isso vai acontecer aqui embaixo. Isso. Então, algum lugar aqui. Tem algum lugar aqui que aparece. Tô vendo ali, só que não tem como eu falar qual. Tô vendo, só que não dá. Aí, é nessa linha aí que tu passou agora. Mais pra esquerda é o A, interseção com complemento de. Aí, ó. Aqui, isso, perfeito. Aí ele aí. Porque aí seria você perguntar, você quer um elemento, quais são os elementos, né? Que estão em A e não estão em A, né? Então, não tem. Beleza, então aqui ficou o universo e o que restou, né? Isso aqui, ó, é um conjunto arbitrário, que no caso é A união B, interseção universo. Então, o universo, você sabe que é um conjunto que dentro dele tem subconjuntos, né? Tem os conjuntos aqui dentro do universo. Então, quando você tem um subconjunto do outro, a interseção dos dois é o subconjunto, né? Então, por isso que a interseção desse conjuntinho que está contido no universo é o próprio conjuntinho aqui. Aqui é a mesma coisa, né? E veja que ficou A união B e complemento de A interseção B. Vocês poderiam até falar, pô, por que não aplicou a lei de De Morgan aqui e tudo mais? Ok, voltaria para cá até, né? Mas o problema é que a gente quer chegar nisso, né? A gente quer chegar em um conjunto menos o outro. E é justamente para aí que a gente vai, né? Então, e é a consequência da própria definição, né? Beleza? Que é tudo que está aqui e não está aqui. Não está na interseção, né? Então é esse daqui menos a interseção. Tá claro? Joia. É coisa nova aqui, gente? Não tem nada novo, né? Ok? Então é exatamente utilizando equivalências que a gente viu lá no início, na parte de lógica. O outro exemplo eu fiz na aula passada, né? Mas vamos passar por ele de novo,
que no caso é para mostrar que A interseção B menos A interseção C é igual a A interseção B menos C. Até chamei a atenção disso na aula. Vamos supor que você quisesse sair daqui e chegar até aqui, né? Então, você poderia falar, poxa, mas olha só o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é mais ou menos como uma distributiva, né? Porque fica A interseção B menos A interseção C. É justamente o que está aqui. Mas a distributiva, ela não se aplica a expressões que não sejam interseção união, né? Aqui é interseção com diferença, não tem isso de você dizer que a verdade de que isso daqui é igual a isso daqui é porque existe a distributiva aqui, não é por isso. É por conta dessa série aqui de equivalências, tá? Então, se você justificasse dizendo fiz a distributiva, isso está errado, tá? E aí, então, bom, é uma diferença de conjuntos. Quero sair daqui e chegar aqui. Então, você sabe que é tudo que está aqui e não está nesse A interseção C, né? Daqui para cá, apliquei a lei de De Morgan. Então, o que ficou aqui agora é uma interseção. Então, veja, tem uma interseção aqui e tem uma união aqui, né? Então, eu peguei esse pedaço e distribuí tanto para cá quanto para cá, tá? Então, ficou A interseção B, interseção A complementar. União A interseção B, interseção C complementar, né? Bom, aí aqui vem o que o Iago, né, comentou. Tirei os parênteses aqui só porque eu posso, né? Mexi na ordem também só porque eu posso, né? Aplicando a comutatividade, a associatividade, né? Então, você vê, só para ter junto aqui, você ter mais clareza, né? Que ficou a interseção A complementar, esse pedaço ficou vazio. Então, vazio, interseção B, quem qual é o conjunto que tem elemento que está no vazio e que está no outro conjunto qualquer? Né? No vazio não tem elemento, então é o próprio conjunto vazio, não tem elemento que satisfaz isso. E a união, se fosse interseção aqui, ia acabar a história, né? Ia ter acabado, ia ser tudo conjunto vazio. Mas é a união. Então, o que sobra é esse pessoal aqui. Né? Aqui, né, só para dizer o que eu fiz, a interseção B e a interseção C complementar. Só mexi na ordem dos parênteses para eu poder ter uma clareza maior que o que eu tenho, na verdade, aqui é A interseção B menos C. Estou fazendo esse passo daqui para cá para justamente chegar perto de onde eu quero, né? Eu quero que apareça B menos C. Isso fazendo interseção com A. Poderia fazer outras coisas aqui. Poderia fazer o A menos C. Poderia. Invertendo aqui a ordem e tal, serviria também. Mas não é o que eu quero escrever. Eu quero escrever B menos C. Bom, acabou. Acabou. Porque aqui já ficou o que eu quero, né? Pronto. Tchum, pão. Tá legal? A única coisa aí que eu não entendi bem nesse passo que você deu exemplo ali, que você usou o B menos C, substituiu o B interseção com complemento de C por B menos C, se a interseção ela é equivalente aí com a subtração nesse caso. Uhum. É você lembrar do que define a subtração, né? Então, um conjunto, interseção, o complementar do outro, qualquer elemento que esteja no conjunto e não esteja no outro. Por isso que você tem essa consequência. Por isso você tem essa definição aqui. Ah, certo. Beleza. Tá? Isso aqui é só 2 exemplos, né? Mas, como eu estava falando, na lista tem mais. Na aula passada eu fiz mais, né? Tinha mais exemplos lá, tá? Ok? Então, é só trabalhar em cima dessas propriedades aí que vocês vão conseguir evoluir e vocês conseguem acertar esse tipo de questão quando vocês têm cuidado com a escrita, né? Com a aparição dos parênteses, porque
o que mais faz errar é isso, não é não conhecer, não entender a matéria, mas é não aplicar corretamente esses usos para entender bem essas hierarquias em relação aos parênteses, porque se você esquece os parênteses, você não consegue aplicar uma distributiva ali direito, você vai se confundir, tá? Então, o segredo é não fazer com pressa, né? Tá? Fala, Roger. Eu não sei se você já comentou isso, mas assim, quando a gente fizer a prova, a gente tem que explicitar essa parte aí do que a gente está usando, não, né? Não, Lei de precisa não. demora. Não, Ah, tá, isso aí. Só foi para ser didático mesmo. só para ser didático, isso. Tá, Então, você, a não ser que eu peça, né? Diga o motivo, aí, né, pô. Mas, de modo geral, não. Você tem que pôr o passo a passo, sim, mas não a justificativa aqui do porquê não. Tá? Mas o que eu posso falar dessa parte? Acho que é isso. Não dá para falar, não. Tá? Podemos para 2? Ou alguém tem mais um comentário? Não? Ui, que sono. Sem comentários? Tá, vou para 2 então. Então, a 2, na verdade, é para trabalhar um pouco o conceito de conjuntos mesmo. A ideia é ver que vocês sabem listar os conjuntos, fazer uma operação de união, né? Até é engraçado comentar isso, né? Porque são coisas básicas, né? Mas é normal se confundir, não tem problema não, tá? Ainda mais quando você tem uma construção que depende de outra construção, depende de outros conjuntos e assim por diante, né? Essa questão aqui faz parte meio que uma construção meio que indutiva, né? A gente consegue construir esse conjunto baseado no anterior, que também é baseado no anterior, que tem uma base. A base, no caso, é esse, né? Aqui, o lance é só listar os conjuntos, né? Para listar os conjuntos é listar os elementos que pertencem ao conjunto, né? Deixa eu só... Professor, 13%, vou trocar o fone. Fala, pode falar. quando eu fiz esse exercício, eu simplesmente coloquei o conjunto vazio só. Estaria errado? Depende de onde. Você colocou onde? No final, tipo, não coloquei essas chaves. No C? No final. É. Tá errado, porque isso aqui não é um conjunto vazio, não. Ah, ok. Tá? Mas vamos chegar lá. Então, primeiro, conjunto A, tá? Conjunto A, sim, é o conjunto vazio, né? Ele sim é o conjunto vazio. Para formar o conjunto B, a gente tem dois subconjuntos dele ali, né? Tem esse conjunto e tem esse conjunto, né? Quem é esse conjunto? É o conjunto vazio. Então, o que você está fazendo é uma união do conjunto vazio com um outro conjunto. Tem elemento nesse conjunto? Tem. Olha Tem o o conjunto A. aqui. Isso, o A. E o A, quem é A? É o conjunto vazio. Então, esse conjunto, ele possui elementos. Ele possui um elemento. Ele é um conjunto unitário que tem um elemento ali, que é o conjunto vazio. O elemento desse conjunto. Então, se você retornar na aula na aula 6, eu defini claramente lá quem é o conjunto vazio e como é a notação desse conjunto vazio. Você pode apresentar o conjunto vazio assim, que é como está aqui. Isso é um conjunto, isso não é um elemento, é um conjunto. Uma outra forma é assim: abriu chaves, fechou chaves. Isso aqui é o conjunto vazio também. Você tem duas formas de escrever, exclusivamente falando, assim ou assim. Não assim. Isso daqui é um conjunto que tem como elemento um conjunto vazio, tá? Então, o que a gente está fazendo é o quê? Eu quero fazer a união desses dois conjuntos. Como é que se obtém a união de dois conjuntos? Como é que a gente obtém a união de dois conjuntos? Pegando os elementos que estão em um conjunto ou no outro.
É isso, é listando, né, os elementos que estão em um juntamente com o outro. Então, o que a gente tem que fazer? Abre chaves. Aqui dentro vão estar os elementos que tem nesses dois conjuntos. Nesse conjunto tem elemento? Não, então não vai entrar ninguém. Nesse conjunto tem elemento? Tem. Tem esse elemento aqui, ó. Então, ele vai entrar aqui dentro. Tá? Então, tá aí a resposta do conjunto B. Tá? Ok? Ok. Quem perguntou, desculpa? Eu esqueci o nome. Que tinha colocado aqui o vazio e tal. Fui eu, mas agora eu entendi, sim. Tá, Gabriel. Beleza. Tá bom. Beleza, Gabriel. Então, vamos continuar agora o C. O C também é essa construção indutiva, né? Então, primeiro é o conjunto B. Então, tá aqui o conjunto B, porque a gente acabou de obter o conjunto B. Fazendo a união com um conjunto que tem um elemento dentro dele que é o conjunto B. Então, tá ele aqui. Entendeu? Você não pode suprimir chaves assim, né? Ele tem um elemento, que é esse conjunto, que também tem um elemento, que é esse conjunto, entendeu? É um conjunto, sendo conjunto, que na verdade é elemento do conjunto, que é do outro conjunto, e isso vai subindo, tá? E aí é simples, como é que você vai obter, né? Então você tem que abrir chaves aqui, né? E esses são os elementos que vão entrar. Então, esse elemento aqui, não é? Porque ele está aqui, elemento desse conjunto. Então, ele vai entrar como elemento aqui. Isso que está aqui é elemento desse conjunto, não é? Então, ele também vai entrar aqui como elemento. Então, acabou. Acaba aqui. Tem dois elementos nesse conjunto. É esse e esse aqui. Tá? Beleza? O B é conjunto unitário. Sim. O B é conjunto unitário. É. É um conjunto que tem um único elemento. Isso aí. Já o C, não. Show. Ah, o que a Larissa está falando é disso aqui, né, Larissa? Isso aqui. Sim, sim, também. Aham. Que no caso é isso aqui. Isso mesmo. Também é unitário, porque o B é um conjunto e ele é o único elemento desse conjunto maior aqui. Não é porque o B é unitário que faz isso aqui ser unitário, tá? É porque você tem um único elemento que é um conjunto B. Você poderia ter algo assim, né? Um conjunto que tem como elemento um outro conjunto que é o conjunto A, B, C. Tá. A, B, C. Tem quantos elementos nesse conjunto? Um. Isso aí. Um elemento. Porque o conjunto maior que eu estou falando é esse, né? Tá? Isso aí. Isso aí. Beleza? Tá? Então, aqui foi meio que uma revisãozinha, que era da aula. Também foi bom para relembrar um pouco, né? Equivalências lógicas, apesar de não estou tratando aqui de exatamente componentes e operações lógicas, mas estou tratando de operações entre conjuntos, que pode ser visto, então, por uma série de operações lógicas aí, né? Porque tem essa analogia. E é isso, tá? Querem ver o gabarito do avião? Opa. Sim, por favor. Tá. Aqui. Então, vamos lá. Bom, veja aí se vocês concordam com o que está aqui, se faz sentido para vocês. Bom, clepsidra, anticlepsidra e touro são figuras geométricas. Além disso, né, possui nomes bonitos. Vai enviar para a gente também no Class? Eu não vou postar sim. É porque eu fiz o gabarito aqui pouco antes de entrar na aula, na turma anterior, né? Então não deu para postar. Mas eu vou postar isso lá. Falando sobre isso, eu tenho que postar então, mas quem é a lista, o gabarito da lista, né? Que eu não postei, da última lista.
Acho que só, né? Professor, Acho que é. Oi, Gabriel. eu colocar mais parentes sem afetar o negócio, tá tudo certo? É porque eu coloquei mais parentes só porque na emoção, entendeu? De Ah, negócio. não tem problema não. Tipo, eu Pode. coloquei A, B, C num parente só, aí depois E, D, E, F, entendeu? Tá bom. E Tá ali bom. na parte do outro eu coloquei G e H junto e não I. Aí no outro G e I e não H, entendeu? Só pra deixar mais arrumadinho. Tá bem. Tá bem. Problema não. É, não tem problema, né, ser assim, porque é associativo. Então, os parentes aí não tem problema. Sim, na hora eu pensei nisso, só que, pô, coração, né? Isso. É, melhor pecar pelo excesso, né? É, só tem que ter cuidado aqui, né? No caso, aqui que tem que ter parênteses, ó. Esse E é disso tudo aqui, né? Sim, sim, Então, tinha 3 parentes certinho. Uhum. aqui tem que ter. Tá O tudo que não tranquilo. pode, e na turma anterior tinha alguém que tinha feito assim, esqueceu de pôr esses parênteses aqui. Aí, esse daqui, ó, não pôs esses aqui, essas chaves aqui. Então, não tendo posto isso, fica, não fica claro que isso é uma conjunção disso tudo. Porque poderia muito bem eu entender que você está querendo fazer a conjunção disso com isso daqui. E isso tudo aqui fazendo uma disjunção separada, entendeu? Então, por isso que Sim, tem que ter sim. cuidado com o uso dos parênteses. Tem que pôr onde é devido. Tem lugar que não faz falta, mas pode pôr também, igual o Gabriel está falando que ele fez. Tá legal? Ok, eu fiz isso aí de uma forma diferente. Isso que eu ia comentar agora. Existem várias formas diferentes, porque existem vários enunciados, existem várias simbolizações equivalentes, né? Aqui, por exemplo, você poderia ter pensado com uma implicação, alguma coisa do tipo, alguma bimplicação, né? Eu botei Então, o implicação nessa lance dessa. é aí que tá. É a mesma coisa que falaram lá na outra turma. O que eu falo é, vê se isso que você fez é equivalente a isso que está aqui. Professor, lembra, eu acho que eu até falei com você eu usei bem implicação primeiro, só que eu optei pelo mais seguro, que é assim, entendeu? Eu Tá. fiz bem implicação primeiro, mas depois eu fiz assim. Poderia, não tem problema não. Quer falar G e H acontecem, isso B implica o I não acontecer, né? Sim, foi exatamente o que eu coloquei, só que eu optei pelo mais seguro. Então, mas ó, nem é questão de falar o que é mais seguro e o que não é, entendeu? Porque se são equivalentes e vocês têm condições para saber se essa conjunção que está aqui, ou uma implicação, ou uma biimplicação que apareça aí, seja equivalente, vocês sabem as ferramentas para olhar isso, né? É saber se de uma você consegue chegar até a outra, por meio das expressões lógicas, essas equivalências aí que existem lá de trás. Até um bom exercício. Entendeu? Mas aí tudo bem. Concordo que falar em meio a conjunções é muito melhor do que você pôr aí implicações na história e tudo mais. Mas é só modo de vista, né? Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Eu fiz, professor, com enunciado quantitativo. Posso falar como foi? Pode sim. Ok. Meu domínio é clepsidra, anticlepsidra e touro. Aí na legenda eu coloquei o Entendi. A Tá bom. X, Entendi. entendeu? Então, entendi. Então, a questão de você pôr assim, o seu domínio ser essas figuras, né, esses nomes que na verdade são figuras, essa informação de figura é passada aqui, né? Então, a princípio você não sabe, porque é uma propriedade que tem do nome específico. Você falar de um domínio, mas que na verdade esse domínio ele depende do seu próprio enunciado para você formar o enunciado, sabe? Você depende daqui, não fica tão claro isso, Iago. É, Porque não sei. aqui eu não estou mencionando, o seu comentário é o seguinte, a resposta para o seu comentário, eu não estou aqui me referindo a, por exemplo, existem
clepsidras, anticlepsidras que satisfazem essas coisas. Ou que todos os clepsidras ou anticlepsidras satisfazem isso. É um assunto específico que eu estou mencionando, ele ser visto ou não, sabe? Então, Aham, tá. Pode tem um crer. ponto aí que. E aí, a gente entra numa conversa que é: tomem bastante cuidado sobre como está sendo aplicado esses elementos e as suas propriedades no enunciado. Se está sendo dito algo que você vai generalizar ou vai existencializar, né, por meio dos quantificadores ou não. É muito fácil quando vocês estão vendo. Acabei de dar aula de enunciado quantificado. Só estou fazendo exercício sobre enunciado quantificado, né? É. Mas numa avaliação está misturado e dependendo de como isso aparece, é normal ter essa embolação. Professor, Oi. teria como usar o existe para colocar que existe um que não é ensinado em aula? Aí vai de acordo com o que o Iago comentou, porque baseado nesse domínio, aí são variáveis que estão dentro desse domínio que aí vão satisfazer essa restrição. Sim, eu até pensei nisso, como você está dizendo, estava muito na cabeça de enunciados quantificados. A primeira coisa que eu vi foi isso, entendeu? Só que depois eu percebi que dava pra fazer assim mais tranquilo. Por isso que é interessante, primeiro, tá claro que é quantificado ou não? Não, não está claro. Então, tem como reescrever, porque veja, o que está escrito aqui é resultado dessa reescrita. O que significa exatamente dois satisfazem isso? É que dois satisfazem e outro não. Agora, quais são os dois? Tá todas as possibilidades aqui listadas. Entendeu? Então, essa reescrita, ela é muito importante. Na verdade, esse entendimento do que quer dizer, né? Esses termos são muito importantes. O que é exatamente dois? É exatamente dois desses que foi apresentado. Então, eu estou listando quantidades finitas ali. Ele Então, mesmo diz dois, né? Então não tem muito o que fazer, né? uhum. Matheus falou alguma outra coisa aí, que é G, H ou GI. Isso que você falou, Matheus, não está correto, porque você falar, por exemplo, existe modos disso tudo aqui ser verdadeiro quando você, por exemplo, não fala que o não i acontece, tendo o i acontecendo. Entendeu isso que eu falei? Porque, olha só, quando você fala G e H, ou o que você está dizendo, é que clepsidra é ensinado em aula e anticlepsidra é ensinado na aula. Agora, qual é a informação sobre touro? Pode ser tanto que ela seja ensinada na aula quanto não. Isso não vai afetar a sua simbolização. Entendeu? Então, baseado nisso, vão ter interpretações em que tudo vai ser verdadeiro, porém não deveria. Porque se clepsidra é ensinado, anticlepsidra é ensinado e touro é ensinado, isso aqui deve ser falso e não verdadeiro, porque é exatamente dois que são ensinados. Se são exatamente dois, é porque dois são ensinados e um não. Entendeu? O dele então tá errado porque GH pode estar sendo verdadeiro e se o I for verdadeiro, todos os outros vão ser verdadeiros juntos, né? Se o i for verdadeiro, isso não afeta a veracidade dessa informação que ele passou ali. Ah, sim, ok. Acho que eu entendi. Entendeu? Ou seja, existe uma interpretação em que G é verdadeiro, H é verdadeiro, I é verdadeiro, e vai ser tudo verdadeiro, porém deveria ser falso. Ô, professor, Sim. tá dizendo aqui, exatamente dois deles são ensinados na aula. Então, se eu botar G e o H são, se o G e o H são ensinados, então o outro não vai ser ensinado. E o que é que tem? Tá correto pensar dessa forma? Aí que está o lance. Você vê se essa implicação que você está falando é equivalente a essa conjunção ou não. Então é o exercício que eu passo para você ter essa certeza se sim ou não. Entendi. Tá?
Compara isso também com uma biimplicação e não com uma implicação. Vê o que se torna equivalente ao quê? Eu não interpretei como E1 é outro e não o outro, entendeu? Eu interpretei Sim. como se, basicamente, porque como está exatamente dois deles, se os dois acontecerem, então o outro não vai acontecer. Só que eu fiz na tabela verdade, usei até da internet, também fiz na mão, e não dava de jeito nenhum. Então eu tive que escolher um ou outro. E você escolheu qual? Eu escolhi o que não está aí. O que não tá aí. Tá. Só que na minha cabeça faz sentido. Aí que tá. É você entender a diferença. Você escolheu uma implicação. No caso. Aí que tá você entender a diferença intrínseca que tem uma implicação de uma biimplicação. Professor, nesse caso aí, essa parte final, eu só consegui entender bem isso porque só um desses parênteses aí vai ser verdade. E as outras que eu fiz, tinha chance de 2 ser verdade, os 3 ser verdade, entendeu? Por exemplo. É. Isso aí. Tá? Aí com a implicação fica errada, né? Faz aí. Não, com implicação fica diferente disso, eu já fiz. Já. Sim, com implicação acho que fica diferente, mas com biimplicação acho que dá, entendeu? Não, também fica diferente. Fica? Ah, fica, porque se dá VV, dá verdadeira, e se ficar falso, falso, dá verdadeira também, né? Só desse jeito que dá desse jeito. Não, tem como sim. Dá uma confirmada aí. De alguma dessas outras formas, por meio de Tenho implicação. certeza, porque eu fiz bastante vezes. Sim. Você consegue reescrever um tipo de implicação por meio de uma bioimplicação ou uma implicação para uma conjunção. Então, sim, tem como você sair de uma conjunção e ir para uma implicação, por exemplo. Então, só devo estar fazendo Não trocando tem? as coisas. Só devo estar trocando as coisas, então. Porque isso daqui é uma conjunção. A gente não sabe que, se você tem uma implicação, por exemplo, o que é isso? Você pode escrever utilizando uma disjunção, certo? Certo. Se você tem uma negação de uma implicação, você não tem, então, uma conjunção? Então, você consegue ter de alguma forma, uma transformação de uma implicação para uma conjunção. Você consegue fazer isso. Aqui está uma conjunção. Passei para uma negação de uma implicação. Ok, mas está uma implicação aqui. Se fosse uma biimplicação, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem muitas fórmulas equivalentes a essa daqui. Tá? Um outro exemplo: se você tem uma biimplicação, vocês sabem que isso daqui é equivalente a P implica em Q e Q implica em P. Aqui a conjunção aparecendo de uma biimplicação. Então, tem como você sair de uma conjunção e vir para uma biimplicação. Basta você saber tratar essas componentes aqui de acordo para sair de uma e chegar até a outra. Não, eu entendo. Dá para trabalhar isso dessa forma. Eu consigo Entendeu? compreender isso. Isso. Eu fui mais na parte semântica mesmo, para conseguir compreender de fato o que estava acontecendo. Entendi. Entendeu? Aí por isso que não deu o resultado que estava aí, mas eu compreendi o que estava sendo feito. Entendi. Só que eu não consegui chegar com implicação exatamente no que estava dizendo. Pô, mas eu entendi que só 2 são ensinados em aula. Isso, porque você está falando sobre o que você comentou ainda, né, Matheus? Você desconsiderou isso daqui, né? Então, mas você nada sabe sobre o I, Matheus. Aqui, o I pode ser verdadeiro. E então, os três vão ser ensinados. Você lembra do que é uma interpretação? Uma interpretação é uma atribuição de valores que você vai ter às componentes. Você quer avaliar para cada interpretação se toda a sua simbolização é verdadeira ou ela é falsa. Então, você quer saber qual é a simbolização que você tem isso daqui verdadeiro. Então, para saber isso, você tem que ter, então, que
duas coisas aqui acontecendo, a outra não pode acontecer. E você tem que saber simbolizar isso. Porque aqui não está falando que duas delas são ensinadas. Porque se falasse isso, aí tudo bem. E dois deles são ensinados. Porque falar dois deles são ensinados está incluindo no caso em que três deles são ensinados. Concorda? Mas exatamente dois, aí não. Aí dois são ensinados e um não é ensinado. Isso você tem que saber simbolizar. Tem que estar na sua simbolização. Por quê? Pode, como eu estava falando, pode ser que aconteça essas duas coisas aqui, tanto o G seja verdadeiro quanto o H seja verdadeiro, só que não exatamente os dois são verdadeiros, mas tem mais alguma outra coisa que é verdadeira, o I. Então não é verdade que exatamente os dois são ensinados, mas sim que os três são ensinados. E isso você não quer que seja verdadeiro. Porque você tem esse termo aparecendo aqui de exatamente dois são ensinados. Entendeu? Quando você está falando que vai fazer duas coisas, você está falando que vai fazer duas coisas, mas você não está falando que não vai fazer outras, né? Então você está abrindo Isso. margem ali. Quando não tem o exatamente, isso. Duas coisas acontecem, mas enfim, não estou sendo explícito a dizer que exatamente duas coisas acontecem. Seria meio que pelo menos duas coisas acontecem. Se fosse Mas ao menos dois deles são ensinados, assim, mais ou menos. aí sim, isso. Para mim, o próprio texto. Não, mas aí que está o lance. Beleza, o texto nega, mas você tem que saber simbolizar isso. O texto está negando isso, mas aqui não tem nada em texto. É a linguagem matemática aqui. São as componentes. E como é que você vai escrever isso? Aqui. Por isso que é importante você ter esse primeiro contato de reescrever, ter uma reescrita do que significa esse exatamente dois. Entendeu? Então, quando você. Porque, olha só, aqui, em nenhuma das componentes aparece esse exatamente dois aqui. É algo que você tem que conseguir passar na sua simbolização. Entendeu, Matheus? Não, entendeu só porque está aceitando o que eu estou falando ou você está realmente entendendo? Porque doer ter errado acontece, né? Isso daí não tem muito o que fazer, né? Mas tá entendendo? Beleza. Alguém levantou a mão e eu acho que abaixou, mas pode falar, que eu já não lembro quem foi. Oi, fui eu aqui, eu cometi Oi, o mesmo erro que ele. tá. Aí eu acho que colocando as conjunções e não negando a terceira possibilidade, a gente não prova que a terceira não está lá, no caso. É, Por isso. A gente tem que estar descrito na simbolização que o terceiro necessariamente não vai estar ali. tem que estar. Isso aí. Beleza. Então, vou para a próxima, hein? Professor, uma Oi, pergunta rapidinho. pode falar. Lá em cima, na primeira, pode subir? Lá na legenda, se eu tivesse colocado touro é figura e fazer mais uma legenda touro é geométrica, estaria certo ou errado? Ih, E fazer uma tá muito condição ruim seu dela. áudio, desculpa. Tá escutando agora? Fala de novo. Não melhorou Tá não, mas fala escutando? de novo. Tô. Então, na legenda, se eu tivesse Tá. colocado touro é figura e touro é geométrica, estaria certo? No caso, duas legendas separadas. E depois fazer uma conjunção delas. Deu para entender? Entendi. Estaria certo? Não. Você botou assim? Botei. Eu separei touro é figura e touro é geométrica. Entendi. Tá bom. Eu considero sim. É porque Tá. eu fiz, foi uma lista que eu fiz que acho que chegou até separar. Aí na hora eu separei também, entendeu? Entendi. Eu lembro, teve uma função, nas primeiras, eu acho. função crescente, sei lá, uma coisa do tipo. Uhum. Tá bom, Não só para saber mesmo. tá bom.
Na hora da correção, vai parecer que eu botei implicação. Mas se forçar um pouco a vista, vai dar para ver que é uma setinha também. Tá bom, Jonas, tá bom. Se eu lembrar disso na hora, eu vou entender. Se eu não lembrar disso na hora e eu der errado, você comenta, ó, professor, eu falei aquela hora lá, não sei o que e tal. Tá beleza? Vamos para dois, vamos para dois. A dois Professor, é. Oi. eu já vi aqui, eu ia colocar assim, negação de R ou S, mas eu preferi colocar entre parênteses negação de R e negação de S. Tá bom. Mesma coisa, né? Tranquilo. Mesma coisa. Isso. Que aplicou a lei de De Morgan, né? Então dá algo equivalente, não tem nenhum problema. Tá? Então, tá claro essa dois para vocês? Veja, o que foi dito aqui é como se fosse isso que vocês comentaram aí em cima, você está restringindo o domínio. Mas aqui já apareceu claramente quais são os elementos, né? E tudo que você vai simbolizar é em relação a essas pessoas, né? Essas pessoas. Então, Severina e Tungstênio é nome de pessoa. É uma pessoa que tem propriedades, né? E no caso é aqui isso, desse exemplo que eu coloquei, né? Tá? Mas veja, ao menos uma delas tem ambos, né? Tem ambos. Então, acontece que é uma adjunção, porque esse ao menos, né? Mas é uma adjunção do quê? A adjunção justamente dessa conjunção de ter as dois serviços, né? Tá claro? Então, por isso que ficou assim. Severina tem Netflix e Severina tem Prime Videos. Ou Tungsten tem Netflix e Tungsten tem Prime Videos. Tá claro? Sim, porque uma ter Prime Video e Netflix não impede a outra também não ter, né? Isso por conta do ao menos. Mas é ao menos não em relação a um serviço, né? É ao menos em relação a ambos os serviços. Professor, a prova vai ter também isso, né? A prova em si, né? Vai ser mais ou menos nesse formato. Ok, tá bom. O nível de questões variado aí, né? Mas mais ou menos nesse mesmo estilo aí. Você só tem que fazer a mão, né? Igual eu comentei já, igual a Veon. Fazer a mão, botar o nome de vocês e tal. Não botar o nome da turma não é tão problemático, porque vocês vão postar lá dentro mesmo da turma de vocês, então não tem tanto problema. Mas bota tudo direitinho no cabeçalho aí, tá? Professor, eu não vi que tinha que colocar o nome. Eu coloquei na negócio da Avon. Eu posso tirar agora e colocar ou não? Não, deixa lá. Deixa Tá lá que bom. eu vou revelar. A minha letra é bem única, então acho que vai dar pra perceber. Ih, que merda, hein? Tô brincando, dá pra entender um pouco. Tá bom. O que você botou aí, Roger? Não entendi. Se eu vou corrigir a V12 até a prova, vai dar não. Não, é só porque eu queria um feedback da entrega, só assim, para não ter problema na prova. Por exemplo, eu também não coloquei meu nome, não. Só para saber se a qualidade estava boa, mas enfim. Se vocês conseguem ler o que está escrito, eu sei que a letra de cada um consegue ler, né? Mas está visível para outra pessoa entender, então eu vou considerar. Eu nunca desconsiderei prova de ninguém assim por conta de letra, até porque minha letra é muito ruim. Então, o máximo que pode acontecer, eu não entender, eu vou perguntar, o que você quis dizer aqui? O que está escrito aqui? Né? Aí a gente coloca o nome cursivo, assim, quando começar a prova, é isso? No scan? Bota o nome. É que eu não tinha pegado isso, que precisava assinar, entendeu? Entendi. Tipo assim, aqui é a prova, né? Então bota meu nome. Luiz, Felipe, lá, lá, lá. Aí começa a fazer a prova e tal, blá, 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 blá. É que eu pensei que, como a gente envia aqui pela Avon, lá no negócio de seus trabalhos, eu pensei que já ia como se fosse meu, entendeu? Não, vai como se fosse seu. Eu sei que é seu, tá? Aham. Não é por isso que eu tô pedindo para botar o nome, mas é só para identificar o trabalho que é seu, não é de outra pessoa, é seu. Entendi. Ok. Por isso. Aham. Tá?
Legal? Tá claro essa 2 aqui? Já estou com ela aberta há um tempo aqui, né? Então vocês já devem estar vendo aí, né? Essa questão 2 eu não acho que seja tão simples, né? Porque ela mistura esse conceito de ao menos, exatamente, pelo menos e ambos, e, enfim, tá tudo meio que misturado aí, né? Mas, bom, exatamente uma delas, né? Então tem ao menos um serviço. Então por isso que aqui é uma adjunção que está aparecendo, né? Mas tá aparecendo bem parecido com a número 1, né? Com a número 1 lá, porque exatamente aparece de novo, né? Então acontece isso e não acontece a outra coisa, né? Então isso para os dois casos aí. Matheus colocou A ou B ou C ou D. Não satisfaz a condição de ambos terem pelo menos um. Você está falando onde, Matheus? Na A ou é na B? Na B. Exatamente uma delas tem ao menos um serviço. Não. Não. Porque, por exemplo, na sua simbolização aí, pode ser que todo mundo seja verdadeiro. Então não satisfaz essa condição de exatamente uma delas. Entendeu? Isso aí, como o Iago colocou. Todo mundo, no seu caso, pode ter todos os serviços e vai ser um enunciado verdadeiro, mas não deveria pelo que está aqui na escrita. Tá? Beleza? Então, gente, o que eu recomendo, né? Quando vocês simbolizarem algo, tiverem com essa incerteza, tenta pensar em valores. Põe valores nessas interpretações aí e vejam se o resultado faz sentido. É isso que você espera, porque pelo português eu acredito que vocês saibam que esteja escrito em português, né? Vê Eu, se isso corresponde exatamente ao que deveria lá na simbolização, no valor final, né? eu tentei fazer isso. Eu peguei, tipo, que somente um deles pode ser verdade. Aí eu fui na tabela verdade e vi só quando é verdade e quando tem um, entendeu? Sendo verdade. Isso aí. É isso aí. É ver se está condizente com a interpretação que deveria, entendeu? Esse é o lance, tá? Ok? Tá beleza, gente? Tranquilo. Tá bom. Isso foi a 2. Aí a 3. Até a 4 também era de simbolização, né? Mas eu acho que é bem parecida com as que a gente já tinha visto na aula. Pelo menos vamos ver a 3. A 3 é negação. Então, assim, é proporcional, né? É de acordo com o que você fez, né? Então, mesmo que você tenha errado na 2 aí, se você obteve a negação certa desse erro, eu vou considerar. Mas é mais para trabalhar isso, essas equivalências aí, bem, bem tranquilas, né? Que não tem muito o que fazer. Aplicar ali Professor, De Morgan, fala. na A eu não fui até a última parte, foi até a penúltima. Tudo tranquilo ou não? Entendi. Tá tranquilo? Então, eu fui até algum ponto que eu achei que estaria bem bom de ir. Poderia ir mais. É, Tá bom, tá bom. Eu acho que você entende que daqui dá para vir para cá, né? Sim, não, eu entendo sim. Só que eu coloquei só até aquilo ali. Uhum. E poderia ir mais até. Então, cheguei até aqui, poderia reescrever isso aqui pela contrapositiva, fazer um monte de coisa. Só estou indo até um ponto, que é o que eu quero avaliar de vocês, é ver se vocês sabem aplicar bem essas operações, né? Esse é o objetivo. Entendeu? Mas é claro, assim, daqui eu vim até aqui. Pô, aí não vou considerar, né?
Mas até aqui tá bom, porque já aplicou aqui, e aí, enfim. Mas aí, meu professor, numa situação hipotética, né? O aluno ele estava meio alucinado com o quantificado, aí estava vendo o quantificado em tudo quanto é lugar, né? Aí ele fez a questão 1 e a 2 vendo o quantificado. Aí ele deixou lá no domínio, que não era necessário, porque já estava especificado no enunciado, os componentes desse domínio. Entendi. E aí ele montou tudo certinho. A legenda, a simbolização tal. Ó, Óbvio que esse aluno beleza. não vai receber a nota máxima, mas, pô, considerar que o cara fez tudo certinho ali e tal, dá uma notinha simbólica. Uma situação hipotética, claro. Uma Você situação hipotética, consideraria? assim, caso caia, eu vou considerar assim, pode deixar. Ah, pô, Pode avisar esses alunos aí que estão assim, que eu vou relevar. Claro que eu não vou dar tudo certo, né? Mas então, vou dar para ir para ok. direito, né? Beleza. Bom, essa B aí também não tem muito o que fazer, né? É uma adjunção, ela está sendo negada. Veja, a expressão é grande, assim como aqui, vocês podem achar que seja grande também, mas é aquilo que eu falei lá no item anterior, lá, sei lá qual foi que eu falei. A operação mais externa aqui é a adjunção. É ela que está sendo negada. Então, você tem esse bloquinho, você tem esse bloquinho. É bem direto se aplicar a lei de De Morgan aqui, para negar esse pedaço, mudar a operação, negar o outro pedaço. Continuar fazendo isso, porque depois vai ser a mesma coisa, né? Daqui para cá. Então, negou esse pedaço de junção para negar o outro pedaço. Veja, negação da negação virou a própria afirmação. Aqui é a mesma coisa, né? E aí, eu parei aqui. Poderia ter continuado? Poderia. Eu poderia ter aplicado a distributiva aqui, talvez eu ia conseguir encontrar algumas outras coisas até. Mas, já que, até porque eu estava digitando, fazendo isso antes de entrar na aula, pouco antes, aí eu parei para logo terminar, tá? Mas meu intuito não é chegar num único. Ah, chegou até aqui? Ok, não chegou, então tá errado. Não. É ver que vocês sabem aplicar essas operações, tá? Beleza? Eu não coloquei bem implicação pelo tamanho da negação que ia ficar, entendeu? Por isso que eu não fiz bem Pois é, implicação. pois é, pois é. Poderia, né? Talvez ia Aham. aumentar aí, talvez ia sair, chegar lá e tudo mais. E para escrever no caderno uma bem implicação negada é bem chato. Realmente. Bom, todos os meus alunos, todos os meus amigos foram embora e não há comida que tenha sobrado, né? Então, vê, todos, né? E aqui tem não há, ou seja, não existe, né? Então, a gente já observa de início, né, que tem essas duas aparições aí de quantificadores, né? Todos os meus amigos satisfazem alguma coisa, né? Então, veja, esse verbo aqui, ele é o que dá a consequência exato, né? E é exatamente igual ao exercício que a gente viu, né? Não tem nada de novidade aqui. Agora, isso de existir é elemento que satisfaz uma série de coisas que são uma conjunção. É justamente o que aparece aqui, né? Não há comida que tenha sobrado, né? Então, veja que essa série de restrições, eu poderia ter colocado mais. Não há comida que seja boa que tenha sobrado, certo? Poderia ter inventado inúmeras outras coisas, mas que não ia mudar em nada essa estrutura lógica aqui. Foi fácil essa? E para quem achou que sobrar comida era outro enunciado completamente sem contexto para estar se referindo a X e separou ele como enunciado separado, negou. Nossa Senhora! Isso é uma situação hipotética também, Matheus? Super hipotética, né? Então, uma coisa que é importante observar é o seguinte: não é só a, a estrutura, né? Mas é as variáveis. Veja, aqui se refere aos amigos, né? Então, claramente esse domínio dessas variáveis não está no mesmo domínio das comidas, né? Dos alimentos. Então, eu separei essas duas variáveis, mas, Matheus, elas estão no mesmo enunciado, porque ó, tem uma componente, tem um conectivo de conjunção aqui. Então, lendo isso que você colocou, eu não consegui entender o que você fez. Você colocou duas simbolizações diferentes, é isso?
Eu acho que ele colocou, acho que comida e sobrado como só, entendeu? Ah, tá. Comida sobrado, é isso que você colocou? Você falou? Deixa eu ver. Acho que ele vai colocar, tipo, X é comida, né? Definiu uma legenda e falou que é comida, e depois outra legenda falou que é sobra. Ele falou que, tipo, é comida e sobra. Comida de sobra, algo assim. Professor, Comida de sobra? Não, peraí, deixa eu ler. Acho que ele falou aí ó, no chat. Ah, entendi. Entendi. É como se eu tivesse colocado todos os meus amigos foram embora e não há comida. É isso, Matheus? Então, eu entendo o que você está se referindo, tá? Mas o enunciado não diz isso. Porque o enunciado ele é mais forte, entendeu? O enunciado diz: não há comida que tenha sobrado. É uma informação a mais que não pode ser perdida aí. Porque falar não há comida, você não concorda que poderia falar não há comida, sei lá, na casa do vizinho, não há comida. Você abre margens a outras coisas. Então eu vou considerar sim, mas eu vou descontar pontos sim, tá? Porque tá faltando coisa aí. Ô, professor, nessa questão aí serve até de consolo para um amigo ali. Eu lembrei muito da questão lá do início, que estava numa lista, onde a gente ainda estava falando apenas sobre enunciados que são bem definidos, né? Quais são os objetos e tudo mais. E aí tinha uma questão que falava de time. E aí falava do empate entre um Vasco e Botafogo. Aí eu tinha colocado junto. Só que era. Eu não lembro agora a ordem, mas tipo, eu errei aí. Aí esse erro fez eu não errar aí, porque eu lembrei, eu falei, não, peraí, que foi diferente. Então, Entendi. talvez na próxima eu já não erre nisso aí. Professor, só para mim ter uma base de quando eu vou fazer outras vezes. Eu acertei essa porque eu vi outras que tinham igual essa aí, entendeu? Na revisão até, nem era lista. Esse Aham. esse que significa praticamente um E, para Isso usar. me perguntaram isso nas aulas anteriores. Quando você está dentro de uma existencialização dessas, é difícil você falar que sempre vai ser. Eu não vou botar minha mão no fogo. Porque pode ser que eu invente alguma que apareça um quê, mas não seja isso. Mas, bem geralmente sim. Tá? Porque a primeira tá um pouco mais definida, tipo, se for meu amigo, então foi embora. Só que a segunda eu tive que ver vários exemplos para ver que comida. E em todos os exemplos eram assim, não eram? Sim, exatamente. Que, entendeu? Tenha sobrado. Aí era o E. Isso. Eu estou tentando entender o que a Larissa colocou. Ao invés de colocar A implicação, eu implicação, coloquei né? E. Eu falei assim, se X é meu amigo e X foi embora. Ah, Tá? aqui você está falando? É, Aqui, na né? primeira ali. Ah, tá. Eu ia perguntar Entendi. isso também. Isso a gente viu na aula, né? Foi bem como a gente viu na aula. Porque aqui ele está falando que a variável satisfaz as duas coisas do jeito que vocês colocaram. É você falar que para todo elemento que esteja no meu domínio, ele é meu amigo e ele foi embora. Ele está falando, todos são meus amigos e foram embora. É isso que eu acabei de falar que vocês simbolizaram. Eu vou considerar algumas coisas assim, não a questão toda, porque a conjunção não é igual à implicação, tá? Mas são coisas diferentes. O que dá essa margem a você pensar em usar a conjunção ou usar a implicação, eu recomendo que vocês olhem os exercícios de revisão dessa aula aí de enunciado quantificado. Lá eu chamei bastante atenção sobre isso, em que eu falava que todos os elementos satisfazem alguma coisa, ou eu falaria que
todos os elementos que satisfazem alguma coisa têm alguma outra coisa. Então, tem essa mudança aí que vai alterar o significado. Quando você está falando de necessidade Então, de suficiência. para ser uma conjunção, teria que ser todos são meus amigos e foram embora? É. Tipo isso. É você falar que do seu domínio, todo mundo satisfaz aquilo. Tá? Professor, aí, Falar aí da não tá negação, do negação. para todo, né? Aí não... Desculpa, a gente pode continuar. Eu tô tentando responder a pergunta do Vitor, que ele botou agora aí, né? Isso é em relação à segunda parte, né, Vitor? Sim, eu preferi botar um para todo em vez do não existe. Ah, tudo bem, não tem problema não. Mas é equivalente que você botou, né? Para todo X, não há conjunção, é isso? Botei que implica em não S. Dizer. É equivalente a esse daqui? Tá aqui? Essa é a minha dúvida. Ah, tá. Você botou então para todo Z. Aí tem um C de Z implica em S. Não, na negação, né? Da S de Z. A gente pode tentar simplificar as coisas, porque o que, na verdade, o que você fez aqui é o quê? É uma implicação. Não tem implicação aqui explícito, né? Mas tudo bem, talvez seja equivalente a isso sim. Ou não. Porque, olha só, o que é isso, né? Isso daqui é a negação de C de Z ou a negação de S de Z, certo? Qualquer implicação você pode passar por uma disjunção. É isso que está aqui. Isso daqui, ó, é a disjunção sendo negada em ambos os casos aqui. Então fica a negação de C de Z e S de Z. Então é exatamente o que está aqui. Entendeu? Entenderam minha letra? Mas, enfim, simplificando a história, você tendo uma implicação. P em Q é o que está aqui. Na verdade, não é P em Q que está aqui, a P é uma negação. Vou botar uma negação igual está aqui. P é negação de Q. Eu vou botar aqui em cima, né, para fazer de cima para baixo, que é mais natural. Aí. Então, na verdade, você tem uma adjunção, que é não P ou não Q. Essa adjunção, veja, é adjunção de negações, né? Então, isso é negação de conjunção. Então, é isso que está aqui. Isso é justamente o que daqui faz vir para cá. Porque você saindo daqui, você vem para cá. Então, fica para todo Z, não C de Z, ou não S de Z, certo? Aplicando a lei de De Morgan, fica para todo Z, existe a negação de C de Z e S de Z, certo? A negação, o todo Z que não satisfaz é exatamente não existir Z que satisfaz, entendeu? Então a gente vem para cá. Beleza? Professor, eu não estou vendo a negação da 4. É que eu queria saber se eu colocar, tipo, a negação de não existe tal coisa aí, é só colocar existe, porque não com não é positivo, certo? Negação do 4, não entendi o que você falou. Porque o enunciado pede a negação também. Ó, simbolize. Ah, tá. Foi mal, foi só a pressa na hora de fazer antes da aula. Sim, aí se a gente coloca a negação, a parte do não existe, vai ter dois não, então é só existe, então, né? Deu para entender? Não. Tá, Vamos dizer, quando a gente coloca a negação, né? Certo. A gente vai colocar, depois de passar as outras partes lá, a gente vai ter outro não no não existe, junto com o não existe. E aquilo ali vai...
Aí como vai ter 2 não, a gente corta os não e deixa só o existe. Isso. Tá, eu acho que isso vai te ajudar um pouco essa de baixo, tá? Porque é bem parecida. Então, mas só em relação ao que está aqui, ok, você pode fazer isso. Esse não do não vai ficar só o existe, sim. Responde sua pergunta sim. Mas é o quê? Isso daqui, o que você vai pôr para negar é essa conjunção, certo? Sim, aí você vai trocar ali o do meio, Vai virar o que aqui? o ou. Uhum. Aí o não vai para lá e o não aqui. Isso aí. E aí esse não Vai eu ficar posso cortar ele. existe. Pode. Vai ficar só o existe. Isso aí. Tá? Aqui não é verdade para todos, né? Vai virar existe X que não satisfaz. Aí vai Aí você fazer coloca o de não para dentro. boa aí. Bota o não para dentro, vai ficar o existe. Isso aqui é uma adjunção, você vai poder juntar os dois lados. E é sobre isso um pouco que eu quero falar aqui nessa de baixo. Eita, já são 10h05. Vou falar rapidinho aqui, tá? Essa de baixo é montar um enunciado, vocês inventam qualquer coisa que satisfaça isso. Só preste atenção que as variáveis são diferentes. Então, nisso de inventar enunciado, cuidado, né? Porque tem que estar claro no enunciado que se refere a domínios diferentes. Tá. Então, o que eu quero é obter a negação dessa simbolização que está aqui. Então, você tem a simbolização aqui, estou negando. Então, o que é isso? É uma negação de uma implicação. Então, ó, isso aqui é a causa, isso aqui é a consequência, né? Aí vocês têm que lembrar, bem parecido com o que está aqui, ó, é a negação de uma implicação. É você manter a causa, fazer a conjunção com a negação da consequência. Então, por isso que aqui ficou o que tinha, conjunção da negação da consequência. Não mexi em nada aqui. Passei para dentro, né? Fiz aquele negócio de passar para dentro. E aí você tem a negação a implicação que está aqui. O que é a negação da implicação? De novo, é você manter a causa, que é isso que está aqui, fazer a conjunção com a negação da consequência. Então, é isso que está aqui. Tá? É isso, Professor, gente. você poderia Cuidado, ouvir? rapidinho. Só cuidado com uma coisa. Isso daqui é uma conjunção. Tanto isso quanto isso são conectivos de existencialização. Lembram da aula? Porque será que eu não posso juntar? Eu fui bem além aí. Eu juntei depois. Errou. Errei. Lembrando da aula, poderia juntar, e lá eu provei isso, se fosse assim, se fosse de junção. A conjunção, você só pode juntar se aqui não fosse o existe, mas se fosse o para todo. Nem é por conta das variáveis. Nem é por conta das variáveis. Tá? Mas é por conta disso aqui. Beleza. Juntar variáveis diferentes também fica meio estranho, né? Mas pode. Só não ensinei isso a vocês, mas pode. Tá? Aí, professor, essa parte de criar um enunciado. Rapidinho. Aí, no caso, seria mais ou menos assim, Roger. Só para efeito de curiosidade. Seria existe X e existe Y que satisfaz essa série de coisas. Entendeu? Mas poderia. Ou no caso Z, né? X e Z. Tá? Fala aí. Essa parte de criar um enunciado que possui a simbolização da negação. Tinha que criar uma frase? É. Pô, você pode dar uma ideia como que ficaria? Professor, Fala. depois você pode ver se a minha tá pelo menos coerente com a última partezinha ali, para me falar depois? Não, você continuou? Não, eu quero falar a escrita que eu fiz, a minha frase. A sua frase. Qual foi a sua frase? Fala aí. O domínio é números inteiros, tá? Tá. Existe números inteiros pares positivos e existe números inteiros ímpares primos e não negativos. Fala de novo.
existe números inteiros pares e positivos e existe números inteiros ímpares e primos e não negativos. Tá quase certo aí. O único ponto é que o domínio ainda está no mesmo, não? Oi? Essas variáveis, no seu caso, por que que aqui não seria tudo x? Onde dá essa distinção das variáveis aí? Ah, eu não vi essa parte, Mas só esse É. detalhe. Ao invés de você falar números inteiros, blá 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 blá, era só trocar flores, né? Existem flores amarelas Sim, que sim. Dei não mole. descem. Então, Dei mole. Eu não percebi bem. é só fazer isso. E eu acho que isso responde também quem perguntou aí, né? Uma frase. Se existem árvores altas, então toda sombra é devido a florestas. Nossa, que frase bonita, hein? Mas aí você está colocando uma causa, né? Cadê a implicação aqui? Eu não sei se na sua simbolização tenha tido, né? Que pode ser que eu consiga aqui, né? Aqui tem uma implicação. Enfim, depende muito da simbolização que você chegou aí, Isabel. Se por acaso você daqui conseguiu avançar e ir para uma implicação, que pode ser também, aí eu enxergo como uma boa frase. Mas em relação ao que está escrito aqui, não tem essa implicação, entendeu? Tá? Ih, Matheus já saiu. Bom, gente, acabou aqui o que eu tinha para falar. A única coisa que eu falei também na outra turma é que, bom, aqui é equivalente a isso, mas você poderia ir com mais calma, né? Fazer a implicação, a equivalência da implicação, que é não P ou Q. A negação disso pela lei de De Morgan vem para cá, fica P e não Q, né? Mas pode ir mais direto. Não há campos nem chopada. Portanto, portanto, dá uma implicação associada também, Vitor. Entendeu? Não é uma conjunção, é uma consequência, o portanto. Portanto, nem tudo. Aí o nem tudo é porque você parou na negação do todo, né? Aí, ok, talvez chegue lá em alguma coisa aí. Mas boa frase também. Então aí bem filosóficos vocês. Tá? Ok, gente? Posso encerrar por aqui? Pode. Mais uma pergunta? Não? Então tá. Tem a do Roger ali, mano. Do Roger, deixa eu ler do Roger. Há cachorros que latem e existem gatos que miam e não mordem. Perfeito. Tá legal. Uhum. Gato que mia e não mordem. Excelente. Isso aí. Eu botei mais ou menos assim, professor, só que aluno e professor, o conjunto muda ou fica a mesma coisa? O domínio, né? Isso, quis falar isso. Depende muito do seu enunciado, mas dá para imaginar como distintos. Igual ele botou cachorros e gatos aí. Beleza. Valeu, professor. Tá? Tá bom? Então, quem que pediu para eu ver lá, já escreveu aqui? Nome? Não, o enunciado. Alguém, professor, por favor, você pode olhar lá o Acho que enunciado que eu eu já. coloquei. Foi o Gabriel. O Gabriel, eu já olhei Só que lá. eu falei. Você falou? Então tá Aham. bom. Beleza. Então tá. Existem luas que possuem águas e existem planetas que são gasosos e não habitáveis. Tá certo. Tá bom. Tá bom. É bom, olha, gente, vocês estão dando várias questões de prova, hein? Ainda vou salvar esse chat aqui. Nas próximas vezes eu pego os enunciados e ó, simbolizo isso daí, ó. Fui esperto, né? Bom, eu vou encerrar aqui, tá, gente? Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Olha os gabaritos lá, não esquece não, por favor. Tá bom. Vou postar acho que amanhã, tá? Já tá tarde demais já. Amanhã eu posto.